Salve, salve, minha galera! Sejam todos muito bem-vindos, vindas a mais uma aula aqui de raciocínio matemático, focando aí no concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Essa que é uma excelente oportunidade e você não pode nem sonhar em perdê-la, né? Uma vez que talvez demore para ter um outro concurso. Por isso eu estou aqui com vocês, ajudando passo a passo a resolver questões de raciocínio matemático. Então, galera, se você está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, já vai deixando aquele like aí, tá bom? No vídeo, e vamos juntos aqui resolver questões da nossa banca, tá? Os dois pilares, questões da banca e questões aí do mesmo cargo ao qual você está concorrendo, tá? Questões de outra banca, de outras bancas, mas que é exatamente do cargo de soldado da Polícia Militar, tá? São exatamente duas estratégias para você ver o nível de questões que você tem que saber para resolver questões. Beleza, pessoal? Eu desejo a vocês aí uma ótima aula, tá bom? Vamos aqui na tela resolver a primeira questão. Turma, então tá aqui, eu tenho a primeira questão, tá? Questão de soldado, né, do estado do Pará, ano 2016, e a questão diz assim, ó, nos testes de avaliação física, o TAF, de uma corporação é adotar a tabela abaixo para medir o desempenho de militares do sexo masculino em corrida. Vou baixar aqui. Aí nós temos aqui a tabela a qual ele se referiu, né? Um militar de 27 anos realizou 2 TAFs no ano passado. No segundo teste, ele correu 2.760 metros, com isso aumentando 20% a distância percorrida no primeiro teste. A média 20%. Okay. A média aritmética simples das notas desse militar nas 2 corridas realizadas nesse TAF foi... Pessoal, ele quer aqui ó, a média aritmética. Então, já estou setando aqui a pergunta para não esquecer. Que ele quer a média aritmética simples das notas desse militar nas 2 corridas realizadas nesse TAF. O que vai ser a média aritmética? Você vai pegar a nota aí do primeiro TAF, da primeira corrida, a nota do segundo TAF. Perceberam que foram 2 notas? Então, você soma essas notas e irá dividir por 2. Média é isso. Você soma os termos e divide pela quantidade de termos. Eu tinha 2 notas aí, não é isso? Soma as 2. Como eram 2 notas, você divide por 2. Se fosse 3 notas, professor, você iria dividir por 3. Para isso, essas notas não foram entregue de bandeja na questão, não. Você vai ver aqui que tem toda aqui uma jogada para você encontrar as notas aí do primeiro ano. Porque ele deu a nota do segundo, né? Na verdade, a quantidade de metros, né? Ele correu no segundo teste, olha só, no segundo ele percorreu 2.760 metros. Eu já deixei organizado aqui, ó, para a gente bater um papo, que no primeiro TAF, vou colocar aqui no primeiro TAF, este cara percorreu aqui uma distância que eu não sei, né? Mas no segundo, eu sei quanto foi. No segundo TAF, no segundo teste, foi 2.060 metros, 2.760. 2.760 metros. Isso aqui corresponde, pessoal, a um aumento de 20% da distância percorrida no primeiro teste. Então, esses 2.760 correspondem a um aumento de 20%, não é isso? Um aumento de 20% com relação ao primeiro teste. E o primeiro teste eu não sei quanto foi. Se eu não sei quanto foi, eu vou chamar de X. Só fiquem atentos aqui, ó, que esse 2.760 representa qual nota? Para saber a nota, você olha aqui na tabela. Lembra que a questão falou que o cara possui 27 anos? Então aqui, ó, 27 anos está nesse intervalo aqui, ó. Ok? Ó, de 26 a 23. Então o cara de 27, ele está aqui. Percebam vocês que no segundo ele correu 2.760 metros. Então 2.760 está aqui, ó. Está nesse intervalo aqui de 2.700 a 2.799. E esse intervalo aqui ó, corresponde a uma nota de quanto? Aqui nessa direção, é só olhar. Ó. Percebam que esta coluna aqui ó, é da nota, né? A uma nota de 8,5. Então aqui ó, ele tirou uma nota de 8,5. Só anotando aqui. Tá? Então no segundo,
e ele tirou a nota de 8,5. Qual foi a nota dele no primeiro TAF? Para isso, eu vou pegar essas informações que ele me entregou aqui, ó. Ele disse que no primeiro TAF, no segundo, né, foi 2.760. 2.760 aconteceu o quê? Um aumento de 20%. Um aumento de 20% referente com relação ao primeiro teste que ele fez, ou seja, o primeiro teste que ele fez, vamos considerar 100%. Se o segundo aumentou 20%, significa dizer que aí foi 120%. E você faz aí uma regra de 3, né? Ficando assim, ó, 2.760, que foi quanto ele percorreu no segundo, né? Isso aqui equivale a 120%. Olha que legal. E o primeiro TAF que eu desconheço, o primeiro teste dele, eu vou aceitar aqui como sendo 100%. Eu não sei quanto foi isso aqui em metros, então eu vou chamar de X, tá ok? Como isso aqui é porcentagem, tá? Porcentagem sempre, na regra de 3, você multiplica cruzado. Isso quando for porcentagem, tá? Ficando assim a nossa continha. X vezes 120 fica 120x, que é igual a 2.760 vezes 100. Você repete, ó, 2.760. Multiplicar por 100 é bem simples, né? Basta acrescentar 2 zeros ao final. 1, 2. Logo, 2.760, que multiplica 100, é igual a 276.000, tá? Agora, notem vocês aí que a ideia é achar o valor de x. O que é x mesmo, professor? É exatamente quantos metros ele correu no primeiro teste, tá? Então, aqui, ó, x tem que ficar sozinho. Então, 120 está multiplicando, passa aqui para o outro lado, dividindo. Ficando assim, x é igual a 276.000 dividido por 120. Você já percebeu que esse zerinho está pedindo para ser cancelado, né? Ficando assim, x igual a... Agora tem que fazer uma continha. Nós temos aqui 27.600 dividido por 12. Aí você vem aqui no cantinho da humildade, tá? Aqui na orelha da prova, 27.600 e você divide por 12, tá? Ficando a nossa continha assim, ó. Começa pelo 27, que número multiplicado por 12 se aproxima de 27, não pode passar, é o 2. 2 vezes 12, 24. 27 menos 24, resultado 3. Olha que lindo, vou baixar o 6. Agora eu sei que 3 vezes 12 é 36. 36 menos 36, resultado 0. Agora percebam aqui, ó, que eu tenho 2 zeros para baixar, né? Então baixa 1, 2 aqui, coloca 1, 2 aqui. Logo, eu tenho aqui que x é igual a 2.300. E o que era x mesmo, turma? X era o valor em metros, né, que ele percorreu no primeiro teste. Então, você vem aqui, ó, e diz que 2.300 metros foi o que ele percorreu no primeiro teste. E isso corresponde a que nota na nossa tabela? De novo, ele tem 27 anos, não esqueçam. Percorreu 2.300. Qual foi a nota dele no primeiro teste? Vamos lá. 2.300 está em qual faixa? 2.300 está aqui, né? Ó. De 2.200 a 2.399. Então, quem tirou 2.300, foi o caso dele, quem fez 2.300 metros, ganhou a nota nessa direção aqui, ó, 7, tá? Ou seja, a nota dele aqui foi 7. Eu vou fazer um balãozinho aqui. Pronto, descobri aí qual foi a nota do primeiro, a nota do segundo. Agora dá para calcular a média aritmética. Permitam-me apagar essa continha aqui. Percebam que tudo isso agora é que eu vou responder a pergunta, tá? A pergunta é qual foi a média aritmética simples das notas, tá? Lembrando que uma nota foi 8,5 e a outra nota foi 7, tá? Qual foi a média aritmética? Média aritmética, soma os dois, tá? Vou fazer aqui. Média. Soma 8,5 mais 7. Poderia ser 7 mais 8,5 também, tá? E divide, tem quantas notas? 1, 2. Vai dividir por 2. Pronto, acabou a nossa questão, né? Quanto que é 8,5 mais 7? 15.
15,5. Tudo isto aqui dividido por 2. Agora pensa assim nessa conta para ser simples. 15,5 dividido por 2. Pense em dinheiro. Quanto que é 15,50 dividido para 2? Dá certinho 7,75, tá? Então a média aritmética das notas dele foi 7,75. Vamos ver se a gente encontra isso nas alternativas. Voltando aqui, deu 7,75 a média. E eu encontro isso aqui na letra D. Bacana, pessoal? Tá aí, questão sendo resolvida passo a passo para você, com todas as continhas. Espero que você esteja compreendendo a questão. Notem que essa aqui é uma questão que caiu já para cargo de polícia militar, ou seja, soldado, você que pretende entrar na polícia militar, nós temos que conhecer esse nível de questão aí. Bacana? Agora eu convido você a resolver mais uma questão, e essa questão aqui vai ser uma questão da nossa banca, tá? A Federal do Paraná, conhecida como FUNPAR, tá ok? Chegando aqui na sua tela, tá aqui, ó, UFPR/FUNPAR, né? Foi cobrada na Câmara Municipal de Quintadinha, 2018. A questão diz assim, ó, atenção, que é uma questão da nossa banca. Numa cidade com 12 mil habitantes, houve 840 casos de gripe H1N1. Se a proporção se mantiver, quantos casos dessa gripe pode-se esperar ocorrer em um grupo de 100 pessoas escolhido aleatoriamente? Então aqui é o seguinte, ó, nós temos aí um grupo de 12 mil pessoas e desses de 12 mil habitantes, 840 casos de gripe H1N1 surgiram. Aí a pergunta é, e num grupo de 100 pessoas, quantos casos nós vamos ter? E ele fala de proporção aí, né? Os mesmos que ele não falasse, nós teríamos usar. Nós temos aqui a ideia de mais uma questão aí envolvendo uma ideia de regra de 3. Tá? O que você vai fazer aqui, então? Grupo de 12 mil corresponde a 840. Se for colocado um grupo de 100 pessoas, deixa eu apagar aqui, um grupo de 100 pessoas, isso vai demonstrar quantas pessoas aí contaminadas, no caso, com a gripe. Não sei, então é X. Agora, turma, percebam que aqui ó, não estou falando de porcentagem. Eu tenho aqui uma proporção entre esses valores, 12 mil casos, 840 com gripes. Perdão, 12 mil a população, né, habitantes, 840 casos. 100, uma população de 100, quantos casos? Percebam vocês o seguinte, em uma regra de 3 é importante você guardar o seguinte, nem sempre você multiplica cruzado, tá? Algumas vezes você vai multiplicar reto. Quando é que acontece isso? Quando você tiver dois casos. Quando a questão for direta ou quando ela for inversamente proporcional. Como assim, professor? Percebam que eu estou trabalhando com duas grandezas aí. A primeira, vamos falar que é população, habitantes, e a segunda vamos chamar de contaminados, casos de H1N1, beleza? Pode ser assim? Percebam que uma população de 12 mil, eu tenho 840 pessoas com gripe. 840 casos. Se eu diminuir essa população, diminuir a população, o que acontece com os casos de gripe? Também irão diminuir, né? Diminuir a população, o problema diminuiu. O que acontece com o número de casos de gripe? Também irá diminuir. Perceberam que as duas grandezas diminuíram, ou seja, estão na mesma direção? Quando acontece isso, quando as grandezas diminuem juntos ou aumentam juntas, eu tenho um caso de regra de 3 diretamente proporcional. E quando é direta, você multiplica cruzado. Tá? Se uma tivesse aumentado e a outra diminuído, você iria multiplicar em linha reta. Então, deixa eu fazer aqui um resumo para vocês. Lembrando que a ideia aqui é mostrar para você passo a passo. Tá? Muito além do que resolver a questão, é deixar também alguns macetes para você. Quando for direta, como é que você resolve? Direta, vamos colocar assim, você resolve em forma de X, tá? Ou seja, você resolve cruzada. E quando que vai ser direta? Vai ser direta quando você tiver as duas aumentando ou as duas diminuindo, tá? As duas grandezas. Só para você ter uma ideia, olha o que aconteceu aqui. Aqui no aumento, de 12 mil diminuiu para 100 a população. Então, diminuiu, não é isso?
Os casos de gripe você não sabe, mas tem que fazer uma tendência. Era 840 em uma população de 12 mil. Se a população diminuiu, o que acontece com o número de gripe, de casos? Também irá diminuir. Percebeu que foi iguais aqui, ó? Diminuiu, diminuiu. Então, aqui é uma questão diretamente proporcional. Você vai resolver multiplicando cruzado. Mas, professor, e se fosse um caso que uma aumentasse e a outra diminuísse? Aí você teria um caso de regra de 3 inversa, tá? Inversa. E quando for inversa, ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica em linha. Vou aqui colocar um balãozinho. Você multiplica em linha. Você vai fazer isso quando uma grandeza aumentar e a outra diminuir. Ou quando uma diminuir e a outra aumentar. Tá ok? Fica aqui só apenas uma revisão. Quando acontecer isso, você multiplica em linha quando for inversa. E quando for direta, você multiplica cruzado. No nosso caso aqui, ó, como as duas irão diminuir, ou seja, estão na mesma posição, mais uma vez frisando aqui com você que a ideia é resolver passo a passo, tá? Como a população era 12 mil, a questão diminuiu, colocou um grupo só de 100. Quando num grupo de 100 analisar, não vai ter 840. Esse número irá também diminuir, irá também reduzir. Ó, as grandezas diminuíram. Se as grandezas diminuíram, ou seja, se elas andaram na mesma posição, eu tenho regra de 3 direta. E quando for direta, é só fazer o famoso cruz-credo, né? Multiplicar cruzado. Ficando assim, então, a nossa relação. 12 mil vezes x, isso aqui vai me dar um total de 12.000x, que é igual a 100 vezes 840. Multiplicar por 100 é fácil, né? Você repete 840. E aqui o 100 você coloca apenas 2 zeros ao final. 1, 2. Agora percebam vocês que o x eu quero deixar sozinho. Então eu tenho que pegar esse 12.000 que está multiplicando e passar para cá dividindo, tá? Logo x é igual a 84.000 dividido por 12.000. Zerinho em cima, zerinho embaixo, né? Que alegria. Você já sai cortando. Um zerinho com zerinho, zerinho com zerinho, zerinho com zerinho. Logo, x é igual a... Quanto que é 84 dividido por 12? Pessoal, 84 dividido para 12, isso aqui dá 7. Perceba que só sobrou 84 dividido para 12. Se você fizer 84 dividido para 12, é só fazer 7. 7 vezes 12, 84. 84 menos 84, 0, tá? Ou seja, x, aqui, ó, o total de pessoas contaminadas com gripe numa população de 100 será igual a 7. Gabarito, portanto, letra A de André. Bacana, pessoal? Então tá aí, mais uma questãozinha, um tópico que tem no nosso edital, né? A primeira questão misturou regra de 3, a ideia de porcentagem e média aritmética. Essa segunda questão aqui foi direto em uma questão de regra de 3. Bacana, um tópico que está no nosso edital. Beleza, pessoal? Está aí a questão passo a passo, nos mínimos detalhes para você. Vamos aqui conferir mais uma questão. E a questão que está chegando aqui, ó, é outra questão da nossa banca, tá? Fica de olho aí, questão da nossa banca, bem importante resolver a questão da banca. E a questão diz assim, ó, na figura, a região pintada de preto, por aqui, né? Representa que fração do círculo? Vamos lá, que fração do círculo? Turma, percebam vocês o seguinte, se você pegar essa banda de 1/4 mais a parte preta, mais esse 1/5, não é igual essa fatia aqui de baixo? Então, uma forma de você resolver essa questão é assim, ó. Chama esse de preto de x, tá? Chama ele de x, vou chamar aqui essa parte preta de x, e faz assim, ó. 1/4 mais x mais 1/5 é igual a 1 sobre 2. Aqui tem uma forma de resolver essa questão, tá? Percebam que se você somar essas três partes aqui, ó, é igual à parte de baixo, tá? Essa região aqui de cima é igual a essa região de baixo, tá? Mesma medida aí. É por isso que eu fiz 1/4 mais x mais 1/5 é igual a meio, beleza? Então, basta resolver essa continha aqui, nós vamos encontrar o valor de x. Ficando assim, ó, letra de um lado, número do outro. Deixa eu organizar aqui, ó. Vou colocar x aqui para você visualizar melhor, mais
1/4 mais 1/5. E tudo isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Notem aqui, pessoal, que ou você calcula o MMC na soma de frações, ou você vai usar esse bizu aqui que eu vou passar para vocês. Quando vocês estiverem somando duas frações, o que você pode fazer? Você multiplica aqui embaixo, tá? Multiplica aqui embaixo. Deixa eu só repetir aqui, ó, o x mais multiplica aqui embaixo da fração, ficando assim, ó. 4 vezes 5, 20, tá? 4 vezes 5, 20. Agora, você multiplica cruzado, sempre daqui, começando daqui, do 1 para o 5, e daqui para lá, tá? Ficando assim, primeiro esse lado aqui, ó, 1 vezes 5, 5. Mais, agora, 4 vezes 1, 4. Que é igual a, repete, 1 sobre 2. Fazendo essa continha aqui, nós encontraremos o seguinte, x mais, quanto que é 5 mais 4? 5 mais 4 é 9, professor, dividido por 20. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Agora, turma, mesma ideia. Deixa a letra sozinha, pega esse mais 9 sobre 20 aqui, ó, tá somando, vai passar para cá, subtraindo, vai passar negativo, tá? Portanto, eu terei o seguinte, x é igual a 1 sobre 2, já estava aqui, agora esse camarada vai chegar negativo, menos 9 sobre 20. O mesmo bizu aqui nós vamos usar, tá? Mesma ideia. Só presta atenção, tá? Para não se confundir. X é igual a... Aqui embaixo você multiplica, ó, multiplica embaixo. Vai ficar o quê? 2 vezes 20, resultado 40. Agora, sempre daqui para cá, ó. 1 vezes 20 é 20. Não esqueça que o sinal aqui é menos. Menos, agora daqui, ó. 2 vezes 9. Isso, agora deu certo. 2 vezes 9, 18, tá? Logo, isso aqui vai ser igual a quanto? 20 menos 18, resultado 2. 2 sobre 40. Você sabe que isso aqui não terminou, né? Porque dá para simplificar. Que número divide 2 e 40 ao mesmo tempo? É o 2, né? Basta dividir por 2 e aqui também por 2. Ficando assim, ó. 2 dividido por 2, 1. 40 dividido por 2, 20. Logo, a resposta é 1 sobre 20. Aquele pedacinho aqui, este pedacinho, é 1 sobre 20. Tá? E o nosso gabarito aqui apresentado fica na letra E de eu vou passar. Bacana, pessoal? Então, tá aqui, fica subentendida a questão. Uma forma de fazer, né? Bem simplesinho, sempre focando aí na matemática básica. Essa aí era uma questão que envolvia figura, mas era uma questão que saía por equação, tá? Uma questãozinha de equação que você tem que saber manipular as informações para poder chegar aí no resultado final. Notem que conhecer a banca, a maneira que a Federal cobra, é bem importante para você detonar no seu concurso. Pensando nisso, que eu fiz um curso aí resolvendo 100 questões da banca com todos os itens do teu edital. Tá? Se você quiser participar do treinamento, eu recomendo. Se você quiser ser aprovado, o link está aqui. É o primeiro link na descrição do vídeo, tá? Participa do meu treinamento, tá muito bacana. Tenho certeza que você vai amar resolver todas as questões, 100 questões da banca com todos os tópicos do edital. Passo a passo, pensando aí na sua aprovação. Beleza, pessoal? Então tá aí, fica a recomendação para você aí do meu treinamento, 100 questões da banca UFPR FUNPAR, com todos os tópicos aí pensando na sua aprovação do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Beleza, turma? Então avançamos aqui em mais uma questão que vai chegar na sua tela. Questãozinha, pessoal, olha só. Essa questão aqui, ó. Olha, soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná, do Estado de São Paulo, né? A questão diz assim, ó. A figura mostra as medidas internas em centímetros de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura. Que é essa altura aqui que ele passou, né? Até aqui. A capacidade total desse reservatório é 2,88 litros. Quando ele fala de capacidade é igual a volume, tá? É igual a volume para termos de cálculo aqui, tá?
Agora, turma, lembrando que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, essa relação aqui é importante. Então, a medida do lado do retângulo da base, ou seja, a medida de x aqui, indicado na figura pela letra x, é igual a... Então, o que ele quer saber, na verdade, é o valor de x. Tá? Para isso, é importante você perceber como é que se calcula o volume de um retângulo. Do retângulo, não, de um paralelepípedo, né, dessa figura aqui. Um bloco retangular, que é chamado de paralelepípedo. Percebam vocês que ele falou que a capacidade é 2,88 litros. Como é que eu chego nesse cálculo de capacidade do volume? Ou seja, basta multiplicar as três dimensões. Multiplica as três dimensões, no caso, A vezes B vezes C, ou seja, se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, multiplica as três dimensões e o cara encontrou 2,8. Estou só batendo um papo com você, 2,88 litros. Mas dá uma olhadinha. Tudo isso aqui, ó, esse 30, o x e o 12, percebam vocês que está tudo em centímetros, tá? Essas medidas aqui que ele passou, está em centímetros. Então, vai dar confusão se eu for misturar aqui centímetro com 2,88 litros. Percebe que vai dar confusão? Então, qual é a primeira missão aqui? A sua primeira missão é transformar 2,88 litros em centímetro cúbico. Só que aqui está legal, ó. Transformar litros em centímetros é só fazer o quê? 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Em outras palavras, você vai pegar 2,88 e vai multiplicar por 1.000. Pessoal, multiplicar por 1.000 é só fazer o quê? Lembrando que eu estou pegando isso aqui que é litro e estou transformando em centímetro cúbico. Tem 3 zeros aqui, ó. Basta andar a vírgula 3 casas para a direita, ficando assim, ó, 2,880, porque a vírgula vai andar 1, 2, 3. Esse espacinho aqui, você acrescenta um zero, tá? Então, ficou aqui 2.880 centímetros cúbicos. O que isso aqui significa, professor? Significa dizer que quando eu multiplicar as três dimensões, ao invés de eu colocar igual a 2,88 litros, eu vou colocar tudo em centímetros, ficando assim, ó, 12 vezes x vezes 30 é igual a 2,88 litros? Não, aqui é tudo em centímetros, então eu tenho que colocar o meu volume também em centímetros. Logo, é igual a 2.880. Agora, vamos lá, vamos descobrir o valor de x. Tá lindo. 12 vezes 30 dá quanto? 12 vezes 3, 36. E acrescento zero, né? 360x, que é igual a 2.880. Agora, notem que x está aqui sozinho. Eu quero descobrir o valor de x, né? Desse x. 360 está multiplicando. Vai passar para cá, dividindo, tá? Ficando x é igual a 2.880 dividido por 360. Zerinho em cima com zerinho embaixo, corta, corta. Logo, o valor de x aqui indicado vai ser igual a 288 dividido por 36. Aí você vai lá na orelha da prova e faz 288 dividido por 36. Pessoal, se nós fizermos aqui, deixa eu dar uma pensada, 36 vezes 8, vamos ver o que acontece. 8 vezes 6, aqui dá 48, fica 8 sobre 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Olha que legal, 288. Significa dizer que 8 vezes 36 é igual a 288. 288 menos 288, resultado zero. Logo, eu tenho que o valor de x, ó, 288 dividido por 36, é igual a 8, galera. Então, o valor de x está aqui. O valor de x é 8. O valor aqui do x indicado na figura, na base do retângulo, é igual a 8. E você marca aqui letra C de concurso. Bacana, turma? Está aí uma questão que envolvia a ideia de capacidade, volume, para que você fique bem fera nesse tópico aí do nosso edital. Bacana, turma? Vamos aqui resolver mais uma questãozinha. Questãozinha aqui chegando na sua tela. Outra questão que nós iremos resolver da nossa banca. E resolver, como você já sabe, passo a passo, tá?
A soma de dois números racionais, x e y, é 1 sobre 2. Já vou anotar isso. Ó. X mais y é igual a 1 sobre 2. Quem falou isso, professor? Ele, ó. A soma de dois números, ou seja, x e y, é 1 sobre 2. Está aqui, ó. A soma de dois números é igual a 1 sobre 2. E a diferença, pessoal, lembra? Diferença, resultado de uma subtração. E a diferença entre eles, ou seja, x menos y, isso aqui é igual a 1 quarto. 1 quarto. Sabendo que x é maior que y, o valor do quociente, ou seja, o valor da divisão, tá? Está aqui, ele até colocou, né? X dividido para y é... Então, o que eu tenho aqui, ó, é um sistema. Só que ele não quer saber o valor de x e y, né? Ele quer saber o valor da divisão de x por y. Então, vamos primeiro resolver esse sisteminha aqui, ó. Pessoal, resolver sistemas é interessante que você saiba do seguinte. A ideia sempre vai ser eliminar uma das variáveis pelo método da adição. Matemática tem essa facilidade, né? Existem muitos caminhos. E para resolver sistemas, é um sistema, é um assunto que tem muitas formas de fazer. O que eu vou apresentar para você aqui é uma forma de resolver, que é o método da adição. Eu já percebi aqui é o seguinte, ó. O que vai consistir o método da adição? Você tem duas equações, tem a primeira e tem aqui a segunda. A ideia vai ser você somar a primeira mais a segunda. Você somar elas, só que ao somar, a ideia é eliminar uma das variáveis. Então aqui eu percebo que vai dar para fazer isso. Porque aqui eu tenho y positivo e aqui y negativo. Quando eu somar a primeira com a segunda, x menos y, isso aqui vai cancelar, vai dar zero. Então eu vou somar a primeira mais a segunda equação. Se não tivesse, professor, isso aqui, olha só, se não tivesse, nós íamos dar um jeito. Eu ia pegar um número, positivo ou negativo, multiplicar por uma equação, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, para que de alguma forma os valores ficassem aí opostos, para quando na soma viesse cancelar, beleza? Então, aqui ó, eu vou pegar essas equações e vou somar a primeira com a segunda. Percebam que a nossa banca já deixou no jeito aqui, ó, para que você fizesse o seguinte. Vamos somar a primeira com a segunda. X mais x. Ó, vou somar, tá? Quanto que é x mais x? 2x. Ó, y menos y, aquilo que eu falei para vocês, ó, some. Isso aqui vai ser igual a 1 meio mais 1 quarto. Vou fazer essa continha aqui, ó. Depois eu apago 1 meio mais 1 quarto. Isso aqui vai dar quanto? Sem M em C. O bizudo agora multiplica aqui embaixo, ficando assim, ó, 2 vezes 4, 8. Agora você multiplica primeiro aqui, ó, 1 vezes 4, isso aqui vai dar o resultado 4. Mas, agora você faz 1 vezes 2, nosso resultado aqui é 2. Portanto, 4 mais 2, 6. Tudo isto dividido por 8, tá? Aqui dá para simplificar, né, pessoal? Percebam que 6 e 8, eu consigo simplificar isso aqui, ficando assim, ó. Que número divide 6 e 8 ao mesmo tempo? Se eu dividir aqui por 2 e aqui também por 2, vai me dar 3 quarto, né? Ou seja, ao somarmos essas frações aqui, eu encontro 3 quartos. Ou seja, eu anoto aqui 3 sobre 4. Vou pagar essa continha aqui, tá? Tiro o print. Vou pagar aqui todo esse processo. Agora eu volto aqui e você vai fazer aquela mesma ideia. Lembra, a ideia é deixar essa variável x sozinho. 2 está multiplicando, vai passar para cá dividindo, tá? Ficando então x sozinho, que é igual a 3 sobre 4 dividido por 2. Agora você tem que lembrar como é que resolve uma divisão de fração. Divisão de frações, pessoal, vocês têm 3 quartos dividido por 2. Tá, professor? Não aparece aí que é o denominador do 2. Pessoal, quando não aparece, subentende-se que é 1. Tá? Então, assim, ó, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra comigo? Repete a primeira, não faz nada com a primeira, só repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo isto, você encontra o resultado de uma divisão de frações. Vem aqui na tela. Ficando assim, ó.
Portanto, x vai ser igual a... Repete a primeira, que é 3 sobre 4. 3 sobre 4. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2 sobre 1? É só 1 vai para cima e o 2 vem para baixo, tá? Ficando assim, ó, 1 sobre 2, 1 meio. Resolvendo essa continha, multiplicação de frações é só fazer o retão, tá? Multiplicar frações é só fazer em linha reta. Portanto, nosso resultado de x é igual a 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Está aqui, então, o valor de x. X é igual a 3 sobre 8. 3 sobre 8. Agora, o que eu faço com esse valor? Este valor, você escolhe qualquer uma dessas equações aqui, tá? Qualquer uma das duas, e no lugar de x, você coloca 3 sobre 8. Então, vou pegar a primeira aqui, ó, x mais y é igual a 1 sobre 2. Só que agora eu já sei quem é x. X é 3 oitavos. Então, você vem aqui, ó, no lugar de x, você coloca 3 oitavos. Deixa eu passar uma barra aqui, pessoal. Com a licença de vocês. Pronto. X aí é 3 oitavos. Mais y, que é igual a 1 sobre 2. Mais uma vez, ó, pega a letra e deixa só. 3 sobre 8 está positivo. Passa para cá, ó, negativo. Ficando y é igual a 1 sobre 2 menos 3 sobre 8. Logo, y é igual a... Ó, subtração de frações. Não vai errar isso aqui, ó. Primeiro, multiplica embaixo, tá? Vai ficar o quê? 2 vezes 8, 16. Agora, tem que multiplicar cruzado, tá? 1 vezes 8, primeiro aqui, ó, da esquerda para a direita, 8, menos, não esqueçam que é menos, 2 vezes 3, 6. Isto aqui será igual a y é igual a 8, tira 6, 2, dividido por 16. Pronto, agora é só simplificar. Aqui dá por 2 e aqui também dá para dividir por 2. Logo, o nosso resultado fica sendo y é igual a 2 dividido para 2 é 1, 16 dividido para 2 é 8. Então, y é igual a 1 oitavo. Só que percebam, a questão não quer saber o valor de x, nem o valor de y. A questão quer saber aqui, galera, qual é o quociente, ou seja, x dividido para y. O que você tem que responder nessa questão aqui é x dividido por y. É isso que você tem que fazer. Percebam, x não é 3 sobre 8. Então, você vem aqui no lugar de x, coloca 3 sobre 8. Dividido por y. Quem é y? Está aqui, ó. Y é 1 sobre 8. Agora, multiplicar frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem é a primeira? 3 sobre 8. Mantém. 3 sobre 8. Deixa eu só apagar aqui. 3 sobre 8. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 oitavo é 8. No caso, 8 sobre 1, né? Ficando assim, ó. 3 vezes 8, resultado 24. Dividido por 8 vezes 1, 8. Olha que lindo, pessoal. Quanto que é 24 dividido por 8? 24 dividido por 8, resultado 3. Ou seja, x dividido por y é 3. X dividido por y é igual a 3. Nosso gabarito, portanto, é a letra E de eu vou passar. Tá aí, pessoal, uma questãozinha da nossa banca sendo resolvida passo a passo. E essa questão de um complicador ainda, né? Além de ser sistema, era uma questão que envolvia frações, né, nas somas aí. Adição e subtração de frações. Percebam aí que era uma questão bem completa de sistema e que ainda tinha um complicador, frações envolvidas, ou seja, cobrando toda a parte de matemática básica. É importante ficar ligado nesse tipo de questão que a nossa banca gosta bastante, tá? Por isso que é importante conhecer bem o nosso examinador. Convido você aqui para resolvermos mais uma questão juntos. Vem aqui na tela comigo. Questão que diz o seguinte, ó. Outra questão que eu gosto sempre de enfatizar, né, que o nosso foco tem sido questões da polícia militar e da nossa banca. A questão diz assim, ó. Para determinado concurso que foi realizado em 2 etapas,
Inscreveram-se 2.000 candidatos. Opa, então aqui é o total, né? O total, 2.000 candidatos foram inscritos. Dos quais, desses aqui, ó, 30% passaram na segunda etapa. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Dos 2.000, eu sei que 30% passou. Entre os candidatos que passaram para a segunda etapa, 12% foram aprovados. Ou seja, desses 30% aqui, 12 foram aprovados. O número de candidatos aprovados foi... Então, a questão quer saber quantos candidatos foram aprovados. Quantos foram aprovados? 12% de 30% de 2.000. Foi isso que foram aprovados, tá? É exatamente isso. Foram aprovados 12% dos 30% do total de 2.000. Percebeu aí? Então, tem uma porcentagem de um valor. Beleza? É um conhecimento de porcentagem que nós temos que conhecer. Está lá no nosso edital. Nosso examinador gosta, vai cobrar. E nada melhor ver como isso já foi cobrado em uma prova da Polícia Militar. O que você vai fazer nesse tipo de questão aí? Você vai pegar toda essa linha do tempo, que nós já anotamos aí, que ele quer só os aprovados, né? Aprovado 30% de 2.000. Né? E aí, na segunda etapa, passou apenas 12%. Ou seja, os aprovados no final foram 12% de 30% de 2.000. Fazendo passo a passo aqui com vocês, a conta fica mais fácil. Fica assim, ó. Passaram 12%. Ó, lembrando que porcentagem eu posso escrever como uma fração de denominador 100, tá? Então, este 12% aqui, ó, é a mesma coisa que 12% escrito dessa forma. Então, 12% de... Quando eu uso de dador, eu multiplico, né? 12% de 30%, tracinho, e o 100, muito bem, que multiplica... Qual foi o total? 2.000. 2.000. E aqui tem uma tática bem bacana para você não fazer muitas contas, tá? Notem que essa questão já tem um zerinho aqui, um zerinho embaixo, você já pode cortar. Ó, zerinho com este zerinho. Só que na multiplicação de frações, ou na multiplicação, percebam que na multiplicação eu posso simplificar na diagonal, tá? Na multiplicação eu posso simplificar na diagonal. Então você pode cortar aqui muito bem, ó, esse zerinho com esse zerinho. Foi embora. Atenção, ó, esse zerinho com esse zerinho. E outro, esse zerinho com esse zerinho. Pronto, acabou a parte de baixo, né? Só tem 1 e 1. 1 vezes 1 é 1, pessoal. 1 dividido para qualquer valor vai dar igual a 1. Então, aqui embaixo, bem dizendo, não sobrou mais nada, né? O que nós temos aqui é apenas 12 vezes 3 vezes 2. Mentira, professor. Sério, é só isso, galera. Ó, 12 vezes 3 vezes 2. É isso que nós temos aqui, ó. 12 vezes 3 vezes 2. Agora, 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Tá ok? E você assinala aqui, letra B, que é o nosso gabarito. Tá vendo aí? Questão de porcentagem sendo resolvida passo a passo com vocês aí. Eu sempre gosto de mostrar tintim por tintim aí, para que vocês tenham conhecimento de causa. E na hora da prova aqui você presta atenção um pouquinho mais devagar. E na hora da prova você acelera, né? Então, turma, convido você aqui para mais uma questão aqui focando na nossa prova, focando na sua aprovação. Nós temos aqui outra questão da nossa banca, tá? Questãozinha aí da Universidade Federal do Paraná, /FUNPA, né? Questão de 2017, que vai dizer o seguinte. Um terreno plano possui formato triangular com um ângulo reto. Sabendo que os dois maiores lados medem 60 metros e 68 metros, qual o perímetro desse terreno? Então, o que eu tenho que responder aqui é o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Tem que somar todos os lados. Aí está faltando um lado. Eu conheço dois lados do triângulo aí. Se eu tivesse o terceiro, bastaria somar os três e eu encontraria o perímetro. Porque perímetro é isso, né? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Só que eu sei que figura é essa. A figura é um triângulo. E eu sei que é um triângulo Sei que é um triângulo retângulo porque possui um ângulo reto. A questão falou que tem um ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? Significa dizer que o triângulo que eu vou trabalhar é esse mais ou menos assim, ó. Beleza? E tem um ângulo reto aqui, ó, um ângulo que mede 90 graus. Ângulo que mede 90 graus, à frente dele tem o maior lado. O maior lado é o que fica à frente do ângulo de 90 graus, que é
a hipotenusa. Percebam que os dois maiores lados é esse aqui, ó. Os dois maiores é 60 e 68. Os dois maiores, 60 e 68. Pessoal, pergunto de vocês, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado. Os dois maiores é 60 e 68. Então, a hipotenusa só pode ser 68, tá? Então, este lado aqui, ó, é 68. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado aqui oposto ao ângulo de 90 graus. É só fazer uma setinha aqui do bico para frente que você sempre vai encontrar a hipotenusa. Esse 60 aqui é qualquer um dos dois aqui, ó. Este aqui eu não conheço. No caso é o menor, né? Que esse aqui é os dois maiores. Aqui eu vou chamar de x. Conheço dois lados. Falta-me um terceiro. O que eu uso aqui? Teorema de Pitágoras. Tá, pessoal? Triângulo retângulo, olha só. Triângulo retângulo. Você conhece dois lados. Falta um terceiro. Para encontrar esse terceiro lado, você usa o Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, de forma bem simples, é o quê? É a hipotenusa elevada ao quadrado igual cateto, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Que é o que a gente fala assim, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E aquela confusão. Na verdade, é só fazer o quê? Pega essa hipotenusa, eleva ao quadrado. E diz que é igual ao quê? É igual aos dois catetos elevado ao quadrado. Fazendo isso, ficará assim, ó. Hipotenusa ao quadrado. Quem é hipotenusa? 68. Então, você pega 68 e eleva ao quadrado. Isto será igual a os dois catetos ao quadrado. Eu pego um cateto, 60, eleva ao quadrado. Mais, pego o outro cateto e eleva ao quadrado. O outro é x. X ao quadrado. Resolvendo essa continha, nós teremos o seguinte como resultado. Quanto que é 68 ao quadrado? Não usa calculadora aqui, pessoal. Vamos fazer continha, tá? Fazer aqui no cantinho da humildade, 68 vezes 68. Isto será igual a 8 vezes 8, 64. Fica 4, sobe 6. 8 vezes 6, isso aqui é 48. 48 mais 6, isso aqui é 54. Agora, 6 vezes 8, 48. Fica 8, sobe 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4 que eu subi, 40. Somando tudo isto aqui, eu terei 4. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 5, 6. Mais 0, 6. E baixo 4. 4.624. Ou seja, 68 ao quadrado, isso aqui é 4.624. Só lembrando que quando tem esse 2 aqui em cima, não é para você fazer 68 vezes 2, pelo amor de Deus. Você tem que multiplicar 68, ou seja, o número, por ele mesmo, tá? No caso aqui deu 4.624, que é igual a quanto que é 60 ao quadrado? 60 ao quadrado é só fazer o seguinte, ó. 60 ao quadrado é 3.600, né, pessoal? 3.600. 6 vezes 6, 36, e acrescenta 2 zeros, tá? Mais x ao quadrado. Agora, turma, percebam que o foco é encontrar o valor de x, né? O foco é encontrar esse cara, então ele tem que ficar só. Esse 3.600 que está aqui, 3.600 que está positivo, vai passar para cá o quê? Subtraindo, vai passar negativo. E eu terei o que aqui como resposta? 4.624 menos 3.600, que é igual a x ao quadrado. Resolvendo esta subtração aqui, percebam que se aqui fosse 4.600, menos 3.600 daria 1.000. Só que ainda tem esses 24 aqui. Então, em outras palavras, isso aqui, 4.624 menos 3.600, isso aqui é 1.024, que é igual a x ao quadrado. Organizando isso aqui, só organizando, x ao quadrado igual a 1.024. Não precisa, mas só para ficar bacana, né, a visualização. A ideia é que fique só x sozinho. Eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x só. Então, esse que está ao quadrado, ele vai passar para cá. Só que passa com o sinal contrário. Está como potência, vai passar como raiz quadrada, porque o expoente é 2. Logo, x é igual a raiz quadrada de 1.024. E o que vem a ser raiz quadrada de 1.024? É você pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 1.024. E que número é esse? Vamos fazer aqui, 30 vezes 30 é 900.
Então, se nós testarmos aqui, por exemplo, o 32, você vai ver que vai dar certinho. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somando isso aqui, nós teremos 4. 6 mais 6, 12. Fica 2, sobe 1. 1 mais 9, 10. 1024. Então, aqui eu sei que a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Porque 32 vezes 32 é igual a 1024. Percebam que eu já sabia esses valores aqui, mas eu faço questão de fazer com vocês passo a passo, tá? O foco aqui na aula é sempre aprendizagem. Vou apagar aqui, por conta do espaço, apagar aqui também. E agora vamos responder a questão. Pessoal, uma pessoa mais desatenta ia pegar esse 32 e ficar procurando, caramba, errei a conta. Porque não tem 32 nas alternativas. É aquilo que eu sempre falo. Tem que prestar atenção no que foi perguntado. O que foi perguntado aqui é o perímetro do terreno. Se fosse aí, qual é o valor de x? 32. Acabou a questão. Você ficava muito feliz. E eu também, porque você iria acertar. Só que ele não perguntou o valor de x. Ele perguntou aí da gente o perímetro. E o perímetro agora é só fazer o quê? Somar os três lados, tá? Em outras palavras, você vai fazer o seguinte. Perímetro, você vai somar 60 mais 68 mais 32. 60 mais 68 mais 32. Está aqui a soma de todos os lados. Logo, o perímetro é igual a 60 mais 68, 128. 128 mais 32, resultado 160. E você anota aqui como gabarito, letra B. Tá aí, pessoal? Mais uma questãozinha aí da nossa banca sendo resolvida passo a passo nos mínimos detalhes para vocês. E várias outras questões aí envolvendo o concurso da Polícia Militar foram resolvidas. Pessoal, essa aula nós encerramos por aqui. Eu desejo que todos vocês tenham compreendido a aula. Deixe um comentário aí abaixo da aula. Não esquece de deixar aquele like. Papai do céu vos abençoe. Ilumine seus pensamentos, pessoal. Vai dar tudo certo. Deus é Pai. Muito obrigado por tudo e até a próxima aula. Valeu, turma!